Está no ar mais um Boletim Coppola News, um canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e um debatedor petista qualquer. Eles vão debater sobre a fala do Lula. O Lula elogia a Glaze, chama a Glaze de bonita. Bom, já vou dizendo que o Caio Coppola dá um esculacho no Lula e traz aí uma listinha das falas do Lula. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Ao falar sobre a nova ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula disse que colocou uma mulher bonita na Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da articulação de governo, para diminuir a distância com o Congresso. A fala aconteceu durante um evento em Brasília. Vamos ouvir. É para isso que a gente quer facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês. Vamos ao debate, então? Começando esse bloco pelo Coppola. Eu vou começar pelos homens, depois pelas mulheres, para saber. Lula precisa ajustar o discurso e aí a gente passa por diversos quesitos. Não só essa questão da participação feminina, do olhar sobre as mulheres, mas também sobre estas vulnerabilidades ou características pessoais da pessoa que podem ser consideradas maneiras discriminatórias de tratamento. Olha, Basília, o Lula não precisa só ajustar o seu discurso sobre as mulheres, ele precisa renovar todo o seu pensamento. O Novo Testamento nos ensina aqui em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos fazer uma recapitulação para ver o que está transbordando da alma do senhor Lula da Silva em relação às mulheres desde que ele tomou posse. Começando aqui pela estereotipação de mulheres pretas. Quando Lula soube que não haveria canto, não haveria música em um evento, ele disse: então, essa menina, ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque e gosta de um tambor. Fecha aspas. Mudando o tópico, qual será a visão do Lula, por exemplo, sobre maternidade? Junho de 2024. Olha aquela moça que veio aqui com 3 crianças. Eu falei para ela: minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Só um parênteses aqui. O Lula da Silva tem 17 irmãos, 7 sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Então, que bom para ele, né, que a mãe dele não deu bola para esse tipo de conselho. Mas vamos aqui para o próximo item da lista, violência doméstica, julho de 2024, aspas de novo para o Lula. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Mas se o cara é corintiano como eu, tudo bem, fecha aspas. Olha, segundo uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública, mais de 12 milhões de brasileiras foram vítimas de violência doméstica no ano passado. E o Lula acha que isso é motivo de piada. Outro tópico importante aqui, a valorização da mulher no casamento. Em janeiro de 2025, o Lula disse o seguinte: eu sou um amante da democracia, porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Gente, o Lula disse isso publicamente na presença da senhora Janja, ou seja, ele constrangeu a primeira-dama ao revelar aí num ato falho que valoriza mais as suas amantes do que as suas esposas. E agora, finalmente, a gente chega à fala de Lula sobre a Gleisi Hoffmann, que demonstra, né, o que o petista pensa sobre a mulher no ambiente de trabalho. Aspas. Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e do Senado, porque uma coisa que eu quero mudar é estabelecer uma relação com vocês. Por isso, eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. Olha, eu vi muita gente criticar essa fala pelos motivos errados. Então, de uma vez por todas, pessoal, a beleza está nos olhos de quem vê. O problema aqui é objetificar a mulher no seu ambiente profissional, reduzindo a sua competência, a sua aparência física e insinuando que ela será uma isca para atrair os homens do Congresso. Então, eu acho injusto julgar o caráter de um homem pelas palavras dos seus adversários, mas é muito legítimo
medir um homem pelas suas próprias palavras e o Lula parece cada vez menor. A gente que transita aí em Brasília, né, Soraya, Caio, sabe que tem muita gente que está criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste momento, mas que faz o mesmo, a portas fechadas. É porque publicamente, até num tipo de discurso do politicamente correto, tem gente se colocando contra as declarações de Lula, mas que nos seus hábitos pessoais repete este comportamento, não que justifique. Soraya, para você, o Lula precisa ajustar o discurso? Vamos lá, Basília. Eu não tinha visto a imagem, eu tinha ouvido o áudio da fala do presidente Lula e tinha lido, né, nas reportagens e não tinha visto a imagem. E a imagem, ela mostra o Sidônio, né, um pouco mais ao fundo. E uma das primeiras coisas que me passou agora pela cabeça, antes de iniciar esse comentário com as anotações que eu fiz, foi: não tem Sidônio que resolva a questão do Estado patriarcal e do machismo estrutural que nós temos. A fala do presidente Lula não é uma fala para a qual, como se diz, né, na linguagem popular, se possa passar pano. Ela não é a primeira, ela não é a segunda, e nisso o Caio fez uma coleção aí de outras falas que mostram que nós vivemos exatamente aquilo que os nossos estudos todos mostram, e estudos esses que são muitas vezes desprezados e até rotulados. Se a extrema-direita rotula como ideologia de gênero, o campo progressista rotula, e muito especialmente aqui no meu âmbito, que é o âmbito jurídico, como hermenêutica de gênero, ou seja, é muito significativo que a gente observe que existe um determinado momento, ponto da curva em que todos estes homens se encontram no mesmo lugar. Então, eu não tenho as mesmas considerações em relação às consequências dos discursos que foram feitos por Jair, continuam sendo feitos por Jair Bolsonaro, em relação ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas no aspecto relativo ao que eles expressam do patriarcado e da subordinação da mulher, infelizmente eles se encontram no mesmo ponto. E eu acredito que nós tenhamos aí não só uma questão geracional, porque ambos estão praticamente na mesma faixa etária. Nós estamos diante de uma concepção política que não inclui a mulher. Nós temos uma concepção política que se expressa como, para concluir, Basília, como você muito bem disse, em palavras que são de dirigentes partidários, em representantes de grupos de advogados progressistas, que muitas vezes, quando se fala que tem de nomear uma ministra para aquele ou para aquele outro tribunal, dizem o que vale é a competência e não o gênero, como se gênero e competência fossem questões que devessem ser colocadas numa mesma balança. As mulheres não querem mais espaço na política pelo, aspas, simples fato de serem mulheres. E olha bem que isso já seria muita coisa, porque nós somos muito poucas, mas sim porque somos competentes e temos condições de estar em todos os lugares. Então, infelicidade total, mas expressão do machismo estrutural. A gente precisa dar nome àquilo que aconteceu hoje à tarde. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva solta mais uma pérola. Eis que ele encontra a solução para as mazelas do país, para as mazelas do seu governo. Então, o que é que ele fez? Então ele coloca a Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais, para fazer o meio-campo ali entre o governo e o Congresso, entre relações também, entre relações internas ali dentro do próprio governo e tudo mais, e por aí vai. Então a Gleisi que vai fazer tem essa função agora de fazer todo esse meio campo aí. Tá, beleza. Aí o Lula me dá uma entrevista dizendo que ele colocou uma mulher bonita agora no governo e por esse motivo as coisas vão funcionar da melhor forma possível, porque agora tem uma mulher bonita para resolver essa questão, essa pendenga toda aí.
como se se os problemas do Brasil fossem se resolver com mulher bonita, né? O Lula me solta cada pérolas, cara. Então, ele soltou essa pérola aí, e aí a galera não gostou muito. E justamente a galera que endeusa ele, né? Então, o deus dessa galera aí, que é o Lula, deu um banho de água fria aí, né? Principalmente nas feminazes lá da Globo News, né? Nas feministas lá da Globo News. Elas não gostaram muito, né? Tem até um vídeo circulando aí do pessoal da Globo News lá, não sei se é uma jornalista lá da Globo News, né? Ficou furiosa aí com a fala do Lula e falou que é inadmissível que um presidente da República tenha, no pleno século XXI, em pleno ano 2025, tenha um presidente da República que fala uma coisa nesse nível, né? Mas o fato é que o Lula falou isso, falou a imprensa ouvir, para todo mundo ouvir, e ele elogiou a Gleisi. Será como que a Gleisi está se sentindo agora? Pelo elogio do Lula, né? Dizendo que ela é bonita. E aí eu pergunto mais uma coisa. Será como que a Janja está se sentindo agora com esse elogio do Lula a Gleisi Hoffmann? Será que o Lula está dizendo que a Gleisi é mais bonita que a Janja? Né? Porque a Janja, ela se sente parte do governo, né? Não, ela é a primeira dama, mas ela se sente parte do governo. Porque várias missões aí, né, pelo mundo já foram aí designadas para que a Janja resolvesse, solucionasse. Então é meio que ela faz parte do governo. De acordo com as missões que são dadas a ela. Então ela faz parte do governo, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, o Lula falou que agora colocou uma mulher bonita no governo, ou seja, ele está desconsiderando todas as outras mulheres do governo porque não são bonitas. Isso é a fala do Lula. Inclusive, a primeira dama, a mulher dele. Ai. Tá, a primeira dama não é do governo. A primeira dama é do governo porque ela se coloca nessa posição de estar no governo e já foi dada até missões aí para que ela, né, para que ela resolvesse, para que ela fosse representar o governo e já foi representar o governo em algumas situações. Então, logo ela é parte do governo. E logo o Lula tá chamando ela de feia. Ai. O Lula tá chamando a Janja de feia, porque ao falar que agora tem uma mulher bonita no governo, ele desconsidera a beleza de todas as outras mulheres, inclusive da senhora Janja. E aí, então, eu gostaria de saber se a senhora Janja está se sentindo mais ou menos prestigiada perante a fala do seu marido, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, isso está repercutindo aí na internet. Vamos ver qual nível de repercussão isso vai tomar, porque essa galerinha fica aí cagando regra aí direto aí para todo mundo, né? Imagine se essa fala fosse de alguém aí de direita, né? Se fosse alguém aí que representa o outro lado, que representa as pautas conservadoras, que representa as pautas de direita,
essa galera já estaria cancelando, escabelando, falando que isso não pode acontecer, que isso é misoginia com as outras mulheres, que a mulher não pode ser desprestigiada desse jeito, que a mulher tem que ser prestigiada pela sua capacidade de ocupar um cargo e não pela sua beleza e tudo mais, né? Eles já estão falando isso a respeito do Lula, da fala do Lula. Imagine se fosse alguém, então, aí de direita, alguém da oposição. Então, o estrago seria pior ainda, né? Mas vamos ver como que vai repercutir isso na mídia. Muito provavelmente eles vão, né, abafar, passar pano, né? Apesar de já ter algumas jornalistas que já se posicionaram aí contra essa fala do Lula, né? E vamos ver se o resto aí vão falar alguma coisa, se vão deixar quieto, vão deixar abaixo, ou se vão repercutir mais isso aí pelo resto do dia de hoje e mais para outros dias também. Não é isso? Bom, se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário, deixa aqui nos comentários o que você acha aí, se a Janja tá se sentindo feliz ou não, tá? E deixe também o seu like aí. Até breve.